Meu bem, ninguém precisa saber que a gente vai gravar a parte 2 hoje. Mas a gente precisa necessariamente gravar hoje? Por que não? Eu tô com fome. Ó, pensa no lado bom. Você já tá no lugarzinho, as câmeras estão no lugar e você não precisa se maquiar de novo. Tá bom. Fala pessoal, eu sou o Jackson. E eu sou a Karine. Nós somos o Casal Acessível. Nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no tema da semana passada, contando a história da Karine. Hoje a gente vai abordar um pouquinho da vida escolar dela, como foi os primeiros dias na escola, desde a primeira série até lá por volta da 8ª série, por aí. Então, se você gostou da ideia, gostou do tema, se inscreve no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativa os sininhos, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E dei muito like. Então bora pro vídeo? Vamos lá. Então, Karine, conta pro pessoal como foi seus primeiros dias na escola. Primeiro dia, o que você lembra, né? Você chegando na escola, como que foi pra você essa sensação? Como que você lembra, assim, dos seus coleguinhas reagindo? Conta pro pessoal um pouquinho. Bom, primeiro eu queria ressaltar que eu era uma criança muito quietinha, só que não. Não sei por que ele riu. Mas pelo que eu me lembro, e eu tenho uma memória grande sobre isso, porque foi uma época muito boa da minha vida. Era uma escola pequena, uma escola no interior, pertinho da minha casa. Minha mãe me levava de moto, naqueles canguruzinhos que hoje em dia as mães usam pra levar as crianças pra lá e pra cá. Então, minha mãe na época tinha um. Tamanho GG, pra eu caber. Deixa eu adivinhar, conhecendo um pouquinho da minha sogra, ela que fez. Então, a minha mãe me levava de manhã pra escola, de moto, e lá eu sentava num banquinho até que a professora chegasse, porque a minha cadeira de roda, pra não ficar no leve trás, ficava dentro da escola e a escola ficava fechada. Na época também a gente só tinha moto, não tinha carro pra ficar transitando, então era assim que era feito. A professora, assim que chegava na escola, abria a escola, tirava a cadeira, me colocava na cadeira de roda. Inclusive é uma pessoa que eu gostaria muito que viesse falar aqui no nosso canal, quando ela puder, assim que tivermos oportunidade. Entrávamos para ter nossa aula. Questão de ensino, tratamento, professora, para mim sempre foi tudo muito normal nessa época. A professora era excelente, sempre entendeu as minhas diferenças físicas, mas sempre entendeu que em relação à inteligência eu era igual a todos os outros alunos, inclusive me cobrava muito. Por que você não fez o dever de casa? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então eu não, em momento nenhum era prejudicada, mas também não tinha nenhum tipo de benefício, como algumas pessoas acham, por ser uma criança com deficiência. Os meus colegas era total diversão, porque todo mundo queria empurrar a cadeira da Karine. Principalmente porque a Karine saía 10 minutos pro recreio. Tia, posso levar a Karine hoje? A tia toda assim nessa, né? Pobrezinha. Mais cedo. Tá querendo ajudar, né? A pessoa com deficiência. Nada, gente. O pessoal queria sair comigo, era pra sair pra comer 10 minutos mais cedo, tá? Eu sei disso. E você tinha esses 10 minutos mais cedo exatamente por quê? Por a questão que imagino que numa escola prézinho, né, de criancinhas, deve ser um empurra, um monte de gente saindo correndo. Exatamente por isso. Até porque você já até contou no vídeo anterior que você possui uma válvula que poderia ocorrer algum tipo de acidente. Exato. Então você tinha, vamos dizer assim, essa prioridade ao sair um pouquinho mais cedo para poder chegar e se alimentar no recreio sem ter sem correr nenhum tipo de risco de acidente. Seria isso? Afinal de contas, crianças de 6, 7 anos de idade têm uma pilha e meia dentro de si, né, gente? Ninguém quer saber de quem tá na frente, sai correndo mesmo. Então a professora tinha um bom senso de falar: você vai sair mais cedo, porque assim você se acomoda na mesa para comer. A pessoa que sai com você te ajuda, porque na época a porta que iria pra cozinha não era acessível, a minha cadeira não entrava lá, então infelizmente a pessoa que me levava é que acabava fazendo o meu prato. Então por isso eu saía 10 minutinhos mais cedo. E do que você se lembra? Como é que foi a reação dos seus colegas, assim? Porque eu imagino assim, na escola que eu estudei quando eu era menor, eu já sou meio grande, por lá, né? Ele já foi menor, gente. Eu não sei se eu já fui menor que isso. Então, na escola que eu estudei, a gente não tinha, pelo menos na escola que eu estudei, eu nasci em Rio Bananal, eu vou contar certinho a história depois, mas eu estudei na escola Alberto Rubim, né, e no Jardim de Infância Tia Amélia, lá em Rio Bananal. Quem é ribanense vai saber do que eu tô falando, hoje essas escolas não existem mais. A gente não tinha, pelo menos eu não me lembro aqui, de ter tido um colega cadeirante, por exemplo, ou precisasse de alguma necessidade especial
a não ser uma pessoa que tinha problemas de audição. E eu, pelo menos como criança na época, eu não me lembro de ninguém ser indiferente com ele. Para você, que obviamente é uma deficiência muito visível, né? Cadeirante, você chega com a cadeira de rodas, é uma maneira de andar diferente. Às vezes nem todas as crianças conseguem compreender. Do que você se lembra da reação dos seus colegas ao te ver? Era normal? Para eles era uma alegria? Ou alguém chegou a te tratar de forma diferente? Como que era? Você se lembra disso? Conta um pouquinho pra galera. Então, geralmente a pergunta era essa: por que você anda assim? Ou por que você não anda? Geralmente elas tinham coragem de chegar, encostar e perguntar. Até hoje eu gosto muito disso. Me incomoda um pouco ver as pessoas de longe me olhando, pensando que elas podem estar querendo me perguntar e não me perguntar. Então eu respondi: eu nasci com uma deficiência, um probleminha na coluna que me fez ter que usar a cadeira de rodas. E era só isso, elas só queriam saber por que eu tava na cadeira de rodas. Em relação ao tratamento nessa época, pelo que eu me lembre, nada de diferente. As crianças, os meus colegas sempre procuraram muito me incluir. Eu não fazia tantas brincadeiras e tantas coisas junto com eles porque eu não podia levar esbarro na cabeça. Mas sem a minha mãe saber, às vezes eu jogava uma queimada, um negócio assim, descia da cadeira de roda, arrastava no chão da escola, a professora deixava, mas a minha mãe não. Era tudo absolutamente normal. A questão do diferente foi só nos primeiros dias mesmo, até as crianças entenderem quem era eu e por que eu andava assim. E só. Então até agora a gente falou pro pessoal como é que foi sua vida escolar da primeira à quarta série, onde você estudou numa escolinha do interior. Isso. Existia uma professora só pra turma, imagino, né? Inclusive saudade. Se eu estiver errado, me corrija tudo que eu falar. Era uma professora e uma merendeira. Então, assim, pelo que eu sei, quando você partiu pra quinta série, a escola do interior já não atendia mais, não tinha esse nível escolar, né? Então você precisou ir estudar no centro. Popularmente a gente que já morou no interior fala que foi estudar na rua, né? Eu vim estudar na rua. Então eu vim estudar na rua. E, na verdade não, é na escola, mas tudo bem. Vocês entenderam a piada. Quando você veio estudar no centro, o que aconteceu? Assim, você precisou, obviamente, de um transporte diferente, porque você contou pra gente que, como a escola do interior era perto da sua casa, a sua mãe te levava numa bolsinha feita por ela mesma, um canguruzinho, e te levava inclusive de moto. Isso. Mas para ir pro centro, que era uma distância considerável, assim, perto, mas nem tão perto. Como você ia? Você ia de ônibus? Alguém te levava de carro, de moto? Como que era a questão do transporte? Como você se lembra, assim, dos seus primeiros dias estudando já a partir da quinta série, até lá para a oitava? Nesse período, como que foi? Você teve também a mesma sensação que você teve de primeira a quarta série, onde os coleguinhas só eram curiosos? A partir daí, né, onde já se tem crianças, praticamente adolescentes, que já têm uma consciência mais formada, a partir daí você recebeu preconceito? Você teve preconceito? Às vezes isso é ruim, às vezes isso é bom, né? Eu acho que é isso que o pessoal quer saber também, assim, né? Porque quando a gente fala sobre deficiência, a primeira coisa que vem é preconceito. Assim como quando a gente fala de racismo, né? Que não é o seu caso, mas como que foi pra você a sua vida escolar, mais ou menos ali de quinta a oitava? Como é que foi esse período pra você? Então, a partir do momento que eu vim estudar no centro, na rua, eu vinha do famoso CEDU, vinha de ônibus, transporte escolar, junto com vários outros colegas de outras séries, de duas escolas diferentes, e contava com a colaboração dos motoristas. Nos primeiros dias, a minha mãe me acompanhou, ela me retirava do ônibus, a cadeira ia no porão do ônibus, ela me tirava do ônibus, me colocava na cadeira, no final da aula fazia o contrário e ficava rodando pela escola até a aula terminar. Isso até o terceiro dia, porque no terceiro dia eu falei: mãe, você não vem mais, pelo amor de Deus, tá? Não me faz. Todo mundo tem vergonha da mãe nessa época da vida, vai. Tá. E aí, só que o buraco era mais embaixo, porque nós tínhamos que contar com a colaboração dos motoristas ou de uma pessoa a mais para poder me ajudar. Na época as leis eram diferentes de hoje. Hoje tem escolas em que as pessoas com deficiência, dependendo da deficiência, tem até um cuidador, né? Na minha época não existia isso. Mas graças a Deus eu contei muito com a colaboração dos colegas também. Alguns colegas da época da escolinha na zona rural foram estudar junto comigo no centro. Então isso facilitou um pouco a questão interna da escola. Mas a primeira semana foi um pouco conturbada, porque a escola era em cima de uma ladeira e o motorista disse que o dono da empresa disse que ele não poderia estar subindo até lá em cima, que os alunos teriam que descer essa ladeira para poder pegar o ônibus na volta e subir essa ladeira na vinda de manhã. E aí, como é que eu ia pra escola sem a minha mãe e subir essa ladeira sozinha ou com colegas que eram do meu tamanho ou menores que eu? A minha mãe teve que pedir auxílio à prefeitura para entrar em contato com a empresa de ônibus para que eles facilitassem isso para mim, pelo
ao menos isso, né? Foi facilitado a partir dos primeiros dias. O ônibus já foi normalmente, parava na porta da escola e foi feito um acordo com o motorista do ônibus para que ele me pegasse no meu ponto de manhã, porque quando ele passava, minha mãe já estava trabalhando, não poderia estar esperando comigo todos os dias, e me retirar na escola quando chegasse. E a partir do momento que ele me retirava, aí já não era responsabilidade dele. E alguns colegas já me ajudavam a ir até a sala, e dentro da escola também, até onde eu precisava usar, havia acessibilidade. Então, se eu precisasse me locomover sozinho, o espaço era grande, né? Era cansativo, mas eu conseguia. Em relação ao ensino, mais uma vez, aí eu já percebi que lá a gente tinha várias outras matérias que não tínhamos antes, né? De primeira a quarta série. E alguns professores viram, assim, ao chegar na sala de aula e ver uma pessoa cadeirante, uma dificuldade. Uma dificuldade de, tipo assim, como eu vou programar uma aula para você? Até eles entenderem que eles iam programar a aula para mim como programavam para qualquer outro aluno da minha sala. Só tinha uma deficiência física, mas ciências, português e matemática, né, normal, entre outras matérias. A única coisa que era mais adaptado para mim seria educação física, que viria mais à frente. Então, logo eles tiraram de letra e não tive nenhum problema com isso. Os colegas, também houve diferença. Muitas pessoas se aproximaram por curiosidade, muitas pessoas se aproximaram para ajudar e muitas pessoas olharam torto, porque principalmente pela questão que continuava assim, eu saía alguns minutinhos mais cedo para algumas tarefas, para algumas coisas, por causa da pressa de algumas outras pessoas, e alguns colegas não viam isso com bons olhos. Então eu achava assim, ela quer mandar nas coisas, ela se acha. Por que ela tem preferência? Porque ela tem preferência. E eu morria de vergonha, gente. Eu morria de vergonha. Um pouquinho de bom senso. Eu morria de vergonha de cortar uma fila, eu morria de vergonha de sair mais cedo. Mas infelizmente era preciso, principalmente porque aí era uma escola maior, com um número de alunos quadriplicado, então seria um risco muito grande para mim. Então, além desses olhos tortos por isso, foi de outras pessoas que não entendiam exatamente o que era uma deficiência e nem procuravam entender, né? Porque, como eu disse, eu sempre fui aberta à conversa, sempre gostei de contar minha história para as pessoas, não é à toa que a gente fez o canal para contar a nossa história, mas eu também não ia sair por aí falando assim, olha só, começar a contar a minha história, mas as pessoas não chegavam para saber, então eu ficava na minha, elas ficavam na delas e me olhavam todo. Mas, num geral, para mim não foi um período ruim da vida, não, foi um momento em que eu passei a perceber o que era preconceito, o que eram alguns percalços da vida que eu ainda não havia passado, mas num geral foi assim maravilhoso, até por conhecer outras pessoas novas, de lugares diferentes, de maneiras diferentes. Inclusive, as pessoas me julgavam um pouco porque na época as pessoas maiores na escola eu já conhecia por fora da escola, e algumas um pouco, né? Não que isso seja legal e que eu apoie isso, mas infelizmente realmente acontecia. Beleza, você falou então da sua vida escolar. Como era o convívio com a sua família? Tios, tias, avós, primos, primas? Como que era? Assim, era absolutamente normal? Existia uma super proteção? Existe até hoje, de algumas pessoas, tipo meus pais. A relação com os meus primos, quando eu nasci, eu tinha apenas um primo mais velho. Os outros foram vindo depois de mim, então eu tinha relação com esse primo mais velho, meus tios e tias, avós, enfim. Mas sempre foi tudo maravilhoso. Todo mundo sempre procurou ajudar no que podia. Ninguém fazia, pelo menos que eu me lembre, ninguém fazia diferença de nada. Na hora que minha mãe chegava em qualquer lugar, as pessoas passavam a mão em mim, roubava dela e só devolvia quando ela iria embora, porque era divertido andar comigo e fazer bagunça. Enfim, eu sempre fui da bagunça, gente. E sempre fui muito mimada, não tem como negar isso. Sempre fui muito mimada mesmo e gosto. Inclusive, tem um primo meu que ele vai aparecer no canal futuramente, que ele é praticamente um irmão pra mim, pro Jackson também, que uma história que me marcou muito foi que na época em que ela tava grávida, a mãe dele, ela andava comigo pra cima e pra baixo e as pessoas perguntavam pra ela: você fica com ela no colo, você não tem medo do seu filho nascer deficiente? Pra vocês entenderem o grau da cabeça de algumas pessoas. Uma crença totalmente nada a ver, né? Podemos ver hoje
que essa aproximação com essa tia fez a minha aproximação com o meu primo, que é meu irmão. Alguns tios, inclusive, minha mãe relata pra mim em algumas conversas que a gente tem às vezes, que alguns tios, quando minha mãe precisava ir à Vitória, quando precisava resolver algum problema em algum lugar que não era na nossa cidade, eles até davam um migué pra falar que precisavam resolver um negócio lá, pra poder levar a gente, entendeu? Pra poder estar resolvendo as nossas coisas. Então, assim, nós sempre passamos por muita dificuldade em algumas coisas, principalmente, como eu já falei, por ser uma novidade na família, eu ter uma pessoa com deficiência, mas sempre também tivemos muito apoio. Ou seja, esse tio, primo, não sei, ele inventava uma viagem para poder ajudar. Suponha-se que sim. E sobre suas cadeiras de roda? A gente já falou sobre questão de transporte no ônibus. A gente falou sobre quando você, na sua infância, né, sua mãe te levava pra escolinha do interior na moto e lá você tinha uma cadeira de roda. Mas as suas cadeiras, elas eram adequadas, não eram? Como eu posso explicar? As cadeiras eram adaptadas ao seu problema? Não. As cadeiras que... A primeira cadeira que eu recebi, foi ganhada, foi com... Assim que eu iria ingressar à primeira série, eu recebi essa cadeira de rodas, que são aquelas cadeiras enormes que aguentam inúmeros quilos para idosos e tal, que são doadas por instituições para pessoas carentes, que tem em algumas cidades e tem aqui na nossa cidade. Eu usei essa cadeira de roda de primeira a quarta série, usei essa cadeira de roda quinta, sexta série. Eu lembro que na sexta série foi conseguida por um parente com político, na época, uma cadeira um pouco menor, para que eu me sentisse um pouco mais confortável, e aí eu terminei sexta, sétima e oitava série nessa cadeira de roda, ingressei no ensino médio, e então, assim, sempre foram cadeiras ganhadas. São cadeiras ganhadas, suponha-se que nada adaptado a você, era um tipo padrão. Cadeira de baixo custo, obviamente, o foco não era exatamente a qualidade, sim a serventia. A serventia. E não posso reclamar, me ajudou muito, porque como eu iria para uma escola que era longe da minha casa, em que minha mãe não estaria, meu pai não estaria, sem uma cadeira de rodas, e eu não podia comprar, né? A gente não podia comprar, então grata por isso. Mas realmente não era adaptada para mim. A minha primeira cadeira adaptada é essa que eu uso hoje, que vocês estão vendo que no vídeo ela quase nem aparece porque ela é do meu tamanho, é adaptada para mim e é a que me faz sentir totalmente confortável hoje. Em relação à sua casa, né? Quando você morava com seus pais, hoje a gente mora aqui na nossa casinha, não é nossa, né? Casinha alugada, mas é como se fosse nossa, é o nosso cantinho, né? É. Mas quando você morava com seus pais, a casa que eu conheci você não era adaptada. Na verdade, é o contrário, você se adaptou à casa. Lá você não conseguia andar de cadeira, certo? Como que você se locomovia dentro da casa? E, obviamente eu sei, mas conta pro pessoal. Então, como eu já disse, na questão de os pais terem que se adaptar a ter um filho com deficiência, porque é algo que ninguém espera, da mesma forma eu tive que me adaptar a algo que não foi feito exatamente para mim, porque as condições eram poucas, meus pais não iam simplesmente trocar de casa porque havia nascido uma criança com deficiência. E para falar a verdade, hoje, resumindo toda a minha história, lembrando de tudo, dou graças, porque acho que isso foi uma ajuda para que eu fosse uma pessoa totalmente adaptável para algumas situações. Por exemplo, o lugar em que você abriu o chuveiro para tomar banho era alto, então até alguma certa idade alguém abria para mim. A partir de alguma idade eu já conseguia alcançar, apesar que eu ainda sou baixinha. O vaso, tamanho normal. Quando eu atingi a adolescência, em que muitas meninas começam a cozinhar, cuidar da casa e tal, para mim algumas coisas eram possíveis, minha mãe deixava eu fazer, outras não, como cozinhar, porque o fogão era do tamanho normal e minha casa não tinha acessibilidade para isso, para que eu fizesse isso, porque da sala para cozinha tinha um ressalto, tinha 2 ressaltos, né, 2 degraus para descer, e as portas não eram adaptadas para cadeira de roda. Então a minha forma de locomoção dentro de casa era engatinhar. Engatinhava para lá e para cá. Cadeira de rodas era se eu fosse ao quintal ou se eu fosse sair de casa. Então, até os 25, quase 25 anos, quando eu vi
morar sozinha, a minha vida em questão de cozinhar e algumas outras tarefas domésticas era dependente. Eu passei a saber fritar um ovo a partir do momento em que eu estava na nossa casa e, tipo, agora você precisa fritar um ovo, porque senão, até o Jackson chegar, você vai ficar com fome. Aí eu aprendi. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sua adolescência, do início da sua adolescência até a sua vida adulta? Isso tem pano pra manga, hein? Mas isso vocês vão saber semana que vem. Então fiquem ligados, semana que vem, quarta-feira, 11 horas, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se em algum lugar da tela, deixa aquele seu like, comenta aqui embaixo se você gostou, o que a gente pode melhorar, o que você gostaria de saber, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que possa se interessar pelo nosso conteúdo e comente indicações de temas pra gente poder estar discutindo aqui no canal. Siga a gente nas nossas redes sociais, está aparecendo em algum lugar da tela, Instagram, @casalacessível e nossa página do Facebook, facebook.com/casalacessível.